falar então da continuidade aqui, a Idade Média, então falaremos agora de Império Bizantino, e o que a gente precisa entender sobre o Império Bizantino é que ele é uma continuação do Império Romano. Os bizantinos, como a gente chama hoje, não é? Os bizantinos não sabiam que a gente chamaria eles de bizantinos, não é? É o nome que a gente dá para o estudo da matéria, já que eles consideravam-se então ainda como uma continuidade do que seria Roma, não é? A gente entende que se Roma caiu e a parte oriental do Império sobreviveu com a capital na cidade de Constantinopla, a gente não dá mais o nome de Roma ou de romanos, não é? Mas eles se entendiam como romanos, né? Por que a gente deu outro nome se eles se entendiam como romanos? Não só pela questão da capital, mas porque eles produziram uma cultura bastante diferente e até outra língua eles usavam, né? Então, vamos com calma e veremos o que a gente precisa relembrar de Roma para poder falar de Império Bizantino. Okay? Então, nós vamos ter lá atrás, não é? No Império Romano, uma divisão do Império Romano, não é? Que o Diocleciano vai fazer, uma divisão que é em 4, não é? E depois o Teodósio vai resolver fazer uma divisão não em 4, mas em 2, dividindo o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, que seria a cidade Nova Roma, não é? Como Constantino queria, mas Constantino, quando passa então a reformar essa cidade, que era Bizâncio, né? Então os próprios habitantes da região passaram a denominá-la de Constantinopla, que seria a cidade do Constantino, né? Constantinópolis, certo? E o legal dessa parte da matéria é que o cristianismo, aquele mesmo que serviu como fator de desunião do Império Romano e serviu para a queda do Império Romano, uma das principais características ali do movimento de queda do Império Romano, aqui Constantinopla vai ser reformada, né? Bizâncio vai ser reformada e vai passar a se chamar Constantinopla, já num contexto onde o Império era cristão, então o cristianismo vai ter uma força diferente em Constantinopla, e o cristianismo vai servir para unir o Império Romano do Oriente, aquilo que a gente vai chamar então de Império Bizantino. A mesma força que serviu para destruir o Império Romano serviu para unir o Império Bizantino. Um dos fatores que fez com que o Império Bizantino sobrevivesse às invasões bárbaras e mantivesse unido o seu povo foi o próprio cristianismo, né? Então, o mesmo fator que teve um diferente efeito em Roma, não é? Por isso que a gente precisa ficar bastante atento com isso. Então, desde a queda de Roma, 476 d.C., eu não vou mais falar de Império Romano, já que eu não tenho Roma para nomear o Império, mas a organização continua existindo na parte oriental, e hoje a gente chama então de Império Bizantino. Tudo bem? Aqui tem a divisão do Diocleciano, certo? Mas é essa divisão ao meio aqui que a gente precisa ficar esperto, tá? Roma está aqui como capital do Ocidente e Constantinopla estaria aqui, certo? Como capital do Oriente, ok? Ótimo. Falaremos da cidade de Constantinopla, ok? Que era uma colônia grega no Mar Negro, tudo bem? Chamava Bizâncio, certo? Foi fundada lá em 658 a.C., não é? Passou a se chamar Nova Roma segundo Constantino, não é? Que reformou a cidade e a partir de 330 depois de Cristo, então a cidade já tinha aqui mais ou menos quase 1000 anos, né, de existência quando ela foi reformada, certo? E passou a ser comumente chamada de Constantinopla, e o nome pegou e foi levada por toda a Idade Média, não é? Como Constantinopla, a cidade do Constantino. E em 1453 ela foi invadida pelos muçulmanos, ok? Depois de um cerco terrível, não é? E foi controlada, é controlada até hoje, não é? Pelo governo da Turquia, que também é muçulmano, e passou a se chamar Istambul. Não é a capital da Turquia, mas é a cidade mais importante, ok? Então, a gente precisa ficar esperto com alguns fatores. O que fez com que Constantinopla sobrevivesse às invasões bárbaras, não é? O que fez com que Constantinopla fosse esse centro tão poderoso, né? Político, econômico, cultural, que vai durar por mais 1000 anos como capital de um centro unificado bastante poderoso também, que é o Império Bizantino. A posição geográfica, certo? Que vai justificar para a gente dois fatores,
ok? A questão do comércio é um entroncamento entre a Europa e a Ásia, então assim, é o caminho mais curto para você passar da Ásia para a Europa e da Europa para a Ásia, então as rotas comerciais convergiam ali na cidade de Constantinopla, certo? E a posição geográfica facilitava a fortificação, já que ela está com 3 lados, não é, para dentro do mar, num estreito, então fica difícil ser atacada, não é? Então, e uma grande muralha que defendia a parte para a terra, não é? Então, Constantinopla tinha uma posição geográfica privilegiada que fez com que a economia e a proteção, a segurança da cidade tivesse ali um fator bastante sólido para ela durar, não é? E como eu já disse, a questão da religião que culturalmente uniu aí a população, né, de Bizâncio. Bom, esses são os fatores, então, que a gente vai colocar aqui como fatores que levaram o Império Bizantino a sobreviver às invasões. Bom, eu tenho uma representação gráfica aqui, não é, do que seria mais ou menos a cidade de Constantinopla, não é? Então aqui a gente consegue ter mais ou menos uma noção do que a gente está falando, né? Bastantes portos aqui, não é, para receber o comércio, etc. Nós temos uma organização que lembra bastante o romano aqui, né, com essa infraestrutura, essa coisa bem racional na hora de construir a cidade, né? E ela vai ser então o núcleo sólido aí dessa organização política do Império Bizantino. Como eu disse, os bizantinos produziram uma cultura muito diferente. Os bizantinos passaram a utilizar o grego como língua, né? Apesar deles se considerarem romanos, né? E a língua romana era o latim. Eles utilizavam o grego porque a cidade de Bizâncio era uma colônia grega, sempre utilizou o grego, usava o latim quando era obrigado por Roma. Depois que Roma caiu, eles continuaram usando o grego e passaram a produzir coisas muito diferentes, né? O imperador bizantino começou a rivalizar com o Papa, lembrando que a Igreja Católica coordenava o feudalismo na mesma época na parte ocidental do Império, não é? Então essa diferença entre o Papa e o imperador bizantino gerou uma rixa que lá em 1054, não é? A gente vai ter a grande divisão do cristianismo, não é? A famosa cisma do Oriente, quando o imperador bizantino vai decretar o rompimento com a Igreja Católica e vai fundar uma nova religião cristã, que a gente vai chamar de Igreja Ortodoxa ou Igreja Ortodoxa Grega, não é? E ele vai virar o Papa. Então ele, imperador, título de César no Império Romano, mais o Papa, chefe supremo da Igreja Católica. O César, o papismo, seria o termo que define pra gente aí a teocracia que vai também aparecer aqui pra gente em Bizâncio. Bom, o monofisismo é uma das grandes diferenças da Igreja Católica para a Igreja Ortodoxa. O monofisismo, monofísio, né? Uma forma, Jesus teria só uma forma. A Igreja Católica entende que Jesus era um homem e era divino, tinha as duas formas em si. Né? Já a Igreja Ortodoxa acreditava que Jesus tinha só uma forma divina. Não é? E que tudo que ele sofreu aqui faz parte de um encargo daquela história, né? Daquele contexto, mas que Jesus não teria forma humana, não é? Então essa divisão entre o monofisismo e essa dualidade de Cristo sendo humano e divino é uma das grandes diferenças entre o catolicismo e a Igreja Ortodoxa, certo? A iconoclastia vai ser outra grande diferença, não é, do catolicismo, porque o catolicismo vai passar a cultuar e a produção de imagens religiosas vai fazer parte de uma cultura católica europeia muito forte, né, em diversos períodos, né, a gente pode inclusive falar do estilo barroco aqui, não é? Onde mais para frente a igreja vai se utilizar de um estilo artístico para fazer propaganda, não é, da sua doutrina religiosa, não é? Já a igreja ortodoxa proíbe completamente a adoração de imagens, né? Toda toda cultura que passa a proibir imagens religiosas, destruir imagens religiosas, a gente vai chamar de iconoclasta. Isso tem um princípio religioso chamado idolatria, não é? Onde a idolatria seria cultuar falsos ídolos, né? Ou falsos deuses. Por quê?
porque o único que pode criar a forma humana seria Deus. Se você passa a produzir formas humanas e a adorá-las, você vai estar competindo com Deus, né? Então essa seria a questão da idolatria, não é, que vai gerar a iconoclastia, a proibição e a destruição de imagens religiosas. Beleza? A gente vai ter também aí a questão da heresia, a heresia que chegou pra gente hoje como alguma coisa que contesta o sagrado, não é? Alguma coisa que vai contra o que a doutrina religiosa diz, mas heresia em grego quer dizer nada mais nada menos do que opção ou escolha, não é? Então, quem dentro do Império Bizantino escolheu não participar da ortodoxia, da igreja ortodoxa, não é? Vai ser acusado de heresia, ou seja, vai ser acusado de não participar daquele fator cultural que unificou também o império, né? Então o herege, né, é aquele que escolheu não participar do ortodoxo. Então olha como a evolução do termo é importante para a gente, porque a princípio ele significava escolha, e hoje significa algo que vai contra a religião, né? Então o herege nada mais era do que alguém que estava fora da igreja ortodoxa e por isso era mal visto na sociedade porque não contribuía para a união do Império Bizantino. Ok? Então a gente vai ficar mais ou menos com essas questões aqui. Nós temos uma representação religiosa, cultural aqui de gravuras, não é, que a gente vai chamar de ícones, né, onde as imagens religiosas ainda, quando eram permitidas, foram feitas, e mais para frente a iconoclastia vai proibi-las, não é? Muitas foram destruídas, as que sobraram porque foram escondidas, cobertas ou inclusive guardadas, né, para que não fossem destruídas. Bom, mais ou menos isso. Dando continuidade, então aqui falaremos da Hagia Sophia, não é? Que é o grande símbolo, né, da cidade de Istambul. Não é? Aqui nós temos escrito em grego, não é? O nome dela, que seria a Sagrada Sabedoria de Deus, não é? A Catedral de Santa Sofia, que foi construída num período onde a cidade ainda era cristã, certo? Entre 532 e 537 ela foi construída, passou a ser reformada muito depois disso, certo? E a gente vai ter, depois das invasões dos muçulmanos, como a gente já disse, lá em 1453, ela vai ser convertida em mesquita. Então vão adicionar minaretes, vão adicionar elementos da cultura muçulmana, e ela é convertida de uma igreja cristã para um templo muçulmano, né, uma mesquita. Em 1931 houve a secularização dela, não é? Onde ela deixa de ser uma mesquita apenas e passa a ser um museu, onde diversas pessoas de quaisquer religiões podem visitá-la. Hoje, curiosamente, não é? Nesse mês de julho de 2020, o governo turco, como uma medida política, né, como uma manobra política, ele de novo tirou a secularização e transformou ela numa mesquita, o que gerou uma série de especulações e uma série de protestos ao redor do mundo, não é? Por conta dessa divisão religiosa que o mundo vive. Ok? E aqui a gente tem a imagem da belíssima Catedral de Santa Sofia. Ok? Império Bizantino, mais ou menos isso. Falaremos do fim do Império Bizantino, falaremos de cruzadas, falaremos do fim da Idade Média, após falarmos de feudalismo, de muçulmanos, né, e da fundação da religião islâmica. Beleza, gente? Então é isso. Tchau, tchau.